20 vezes de valorização em um único projeto. Será que esse projetinho, essa geminha que eu vou trazer aqui para vocês, tem realmente os pré-requisitos para poder alcançar 20 vezes de valorização? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, porque isso aí ajuda o YouTube a entregar cada vez o nosso conteúdo para mais gente. E lembrando que os links que eu vou utilizar aqui sempre ficam na descrição do vídeo, bem como o link do meu grupo gratuito do WhatsApp, onde diariamente eu mando análises para manter você sempre muito bem informado. Beleza? Agora chega de ladainha e vamos estudar um pouco sobre o Peer Protocol. É esse projeto que eu quero trazer aqui para vocês, que está dividindo opiniões ali no CT brasileiro. Muita gente já fez 2, 3 vezes de valorização aqui nesse ativo e geralmente quem fica de fora começa a virar hater e fala que o projeto não presta, mas sem estudar. Vamos avaliar o projeto aqui para ver se ele realmente presta ou não e o quanto eu aloquei, se eu aloquei nesse projeto, eu vou falar tudo para vocês, tá bom, pessoal? Mais uma vez, só lembrando que os links vão estar aqui embaixo. Eu fiz uma análise muito aprofundada aqui para a comunidade fechada sobre esse projeto aqui, ó, no dia 25 de outubro, um pouco antes o Rives, que é analista da nossa comunidade, tinha levado esse projeto, ele estava valendo cerca de 0,03 centavos de dólares. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma análise que eu fiz lá no meu canal, no Twitter. Aproveitem para seguir ali o meu canal, que eu deixo sempre análises ali um pouco mais, não tão profundas quanto no Notion, né, obviamente, porque eu demoraria aqui 1, 2 horas para fazer uma análise mais profunda, mas eu trago os pontos mais importantes aqui e é o que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Peer Protocol, a nova queridinha e alvo dos haters do CT, o Crypto Twitter, né, vamos dizer assim. Será que tem potencial para 20 vezes? Passei o final de semana estudando o projeto e aqui vão os meus 5 centavos, ou seja, a minha opinião, primeiro, o que é Peer Protocol e o que ela traz e qual é a inovação. Então, Peer é uma plataforma de trade entre os pares, tá? É o que chamamos de pair trades. Isso daqui você consegue fazer em uma corretora como a Binance, uma Bybit da vida, só que você precisa abrir, por exemplo, um long em um ativo e shortar outro ativo. O que esse protocolo traz, que é tão inovador, é você juntar isso em um único trade, que é o quê? Você abrir o long em um ativo e shortar outro ativo, como nesse exemplo aqui, onde eu longuei Júpiter e shortei TIA, porque TIA teria um unlock muito próximo, que já até teve, né? Antes desse vídeo aqui, Júpiter estava muito próximo de ter esse unlock. O que é unlock? Uma liberação de tokens que ia causar uma inflação na rede que tenderia a fazer o preço do ativo cair. E quando eu faço esse long de Júpiter e short de TIA, eu ganho no spread entre esses ativos. Entendeu? Então, não necessariamente o mercado tem que estar subindo ou tem que estar caindo para eu ganhar dinheiro. Eu consigo aqui ganhar na valorização ou desvalorização entre esses dois ativos. Nesse caso, se Júpiter subir mais que TIA ou pelo menos cair menos que TIA, eu consigo ganhar nesse trade. Isso daqui para mim é muito interessante. Isso acontece muito no mercado tradicional, mas a gente não tinha nenhum protocolo que fazia isso da forma como o Peer faz dentro do mercado Web3. Então, essa inovação para mim é realmente muito boa, tá? E aí eu vou só ler o que eu trouxe aqui, né? Shortar TIA, nesse momento de unlock, elongar Júpiter. Você pode lucrar independente do mercado, desde que o spread entre eles vá na direção escolhida. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está entrando agora em um bear market. O ativo que historicamente menos cai em um bear market é o Bitcoin. Então, tu pode, por exemplo, longar Bitcoin e shortar alguma meme coin que vai tender a ir a zero. Provavelmente o Bitcoin vai cair menos do que essa meme coin e você vai ganhar no spread entre eles, beleza? Então você consegue ganhar independente do movimento do mercado, até mesmo se o mercado fica lateralizado. Eles fazem isso aqui de 3 formas, tá bom, pessoal? Ó, você tem a margem isolada, que aí limita o risco a uma única posição, a margem cruzada, que distribui esse risco entre várias posições, e a interação baseada em OTC, o que eu achei bem interessante, porque esse mercado de balcão, esse mercado OTC, ele movimenta cerca de 20 trilhões de dólares no mercado tradicional. E aqui mostra pra gente o tamanho do mercado endereçável disso aqui, que é muito interessante a gente olhar esse mercado endereçável para saber se esse produto realmente pode ganhar feed, pode ganhar atração e trazer parte desse mercado endereçado para utilizar o protocolo, que é bem interessante, tá? Lembrando que as taxas que são pagas aqui dentro do protocolo, se eu não estiver enganado, é 0,13% que você paga para abrir uma posição e mais 0,13% para fechar uma posição. E parte dessas taxas, 80% dessas taxas, são distribuídas para quem faz o stake e são pagas em Ethereum, obviamente, e são distribuídas também em token ETH para os stakes, o que estimula muito dos usuários, muito dos detentores de token a travar os seus tokens em stake. A gente vai chegar lá, tá? Mas só falar um pouquinho dessa parte de OTC aqui, como eu disse, é um mercado endereçável
trilionário, tá? No mercado tradicional, operar OTC exige credenciais que só os grandes players têm. Então, é difícil você conseguir esse tipo de credencial para operar OTC no mercado tradicional. E a Peer facilitou isso daqui, tá? Então, ela utiliza a liquidez aqui da Simmel e traders comuns com apenas $10 podem negociar lado a lado com big players, o que democratiza, vamos dizer assim, esse mercado de balcão, esse mercado OTC. Então, para mim, mais uma inovação aqui muito boa de Peer Protocol, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre o do time, mais particularmente do seu CEO, tá? Que é o Ruff, que tem mais de 10 anos em experiência de negociação de derivativos, trabalhou no mercado tradicional em grandes bancos, onde ele viu todo esse processo acontecer, né? Esse sistema de pair trade, esse sistema de OTC, e ele conseguiu trazer isso, ao meu ver, de uma forma muito boa para dentro do protocolo Web3, que é o protocolo Peer, tá? Então, ele traz todo esse know-how do mercado tradicional para poder implementar essa inovação, que é muito comum no mercado tradicional, dentro de um mercado Web3 que a gente ainda não tinha. Agora falando um pouco do tokenomics, tá? Então, Peer possui cerca de 1 bilhão de tokens, 12% se encontram em circulação, dos quais 60% estão em stake. Isso daqui, pelo menos na época que eu fiz essa análise. A gente já vai abrir aqui o site para a gente ver se está mais ou menos assim ainda, tá? Não haverá liberação, que é muito bom, então a gente tem aí cerca de 6 a 12 meses para começar a ter as liberações, né? O tempo de cliff que a gente fala. Então, a gente não vai ter uma inflação nos próximos 6 meses entrando dentro do ecossistema aqui da Peer, o que deixa ela com um supply circulante muito pequeno, o que é bom, o que pode fazer o preço tracionar mais rápido, e 44% dos tokens estão na mão da tesouraria do protocolo, que eles vão utilizar para gerar incentivos, o que é um baita catalisador também para o projeto, para o protocolo, e também podem utilizar esses tokens com mecanismo de burn, tá? Que é queimar a parte desses tokens, o que torna o seu supply total cada vez menor, o que é bom porque tudo no final do dia se resume em oferta e demanda. Já já a gente vai pegar esses dados para olhar tanto no Dune quanto no site, beleza? Quando eu fiz essa análise, o stake estava pagando cerca de 28% de APR em Ethereum. Agora está menor, tá? E já foi mais de 40%. Claro que, à medida que a quantidade de tokens travado em stake vai aumentando, esse APR tende a diminuir. E também o protocolo precisa trazer uma quantidade muito maior do que tem atualmente para realizar trades dentro do seu protocolo, que é uma ressalva. Ainda é muito pequena para poder conseguir pagar um APR sustentável para quem faz a realização do stake, porque como eu disse a vocês, 80% das taxas pagas pelos trades é que vão recompensar quem realiza o stake, tá? E aqui até trouxe mais detalhado, 0,13% para abrir uma posição, mais 0,13% para fechar uma punição. E aqui é interessante que há uma punição decrescente caso queira retirar o seu stake antes de 31 dias. Então, uma vez que você trava o seu token em stake, você precisa demorar ali 31 dias para você retirar sem nenhuma punição, ou seja, retirar 100% dos seus tokens mais as suas recompensas. E caso você opte por tirar antes, existe uma punição que ela vai decaindo, tá? Ela é decrescente à medida que os dias vão passando. Aqui é muito interessante a gente observar que eu disse que ainda é pequeno, eu acabei de olhar, a gente vai analisar aqui junto, a quantidade de trades no protocolo ainda é pequena, o que dificulta a manutenção de um APR elevado, como eu falei, que anteriormente era de mais de 40%, com o aumento de stakes, essa taxa tende a diminuir. Então aqui quando eu fiz essa thread, a quantidade de traders dentro da plataforma era de mais ou menos 1.500 trades. Ela aumentou, eu fiz essa thread tem um pouco mais de 10 dias e a gente pode verificar aqui, ó, que agora essa quantidade é de 1.854. Então, o protocolo está crescendo, a quantidade de trades está aumentando, mas ela ainda é muito pequena e não consegue sustentar o APR que tem, por isso esse APR vai diminuindo cada vez mais. Mas a gente já viu que isso aqui tem um mercado endereçável grande e o mercado está se reaquecendo e essa estratégia é muito boa, então eu acredito que esse protocolo consiga sim trazer mais traders, mas a gente tem que acompanhar a evolução disso daqui para saber se realmente vai tracionar, beleza? Até o momento, mais de 340 mil dólares foram gerados em fees, né, em taxas pagas pelos trades. Desse total, 80% é destinado, como eu falei para vocês, aos stakers e 20% restante vão para a tesouraria do protocolo, que futuramente, como eu disse, podem ser utilizados para queima, para tornar o token menos inflacionário ou até mesmo deflacionário. Em certo ponto, vai ser utilizado também para incentivos do protocolo, o que atrai novos usuários cada vez mais, tá? Então aqui, ó, 340 mil havia sido gerado e a gente vê que aumentou também, ó, aumentou cerca de 20 mil dólares, então 360 mil foram gerados. Então tá aumentando, a gente vê que a gente teve uma atração muito grande aqui, ó, dia 19 de outubro, 26 de outubro, que foi na época ali que a gente teve o token,
e agora tá diminuindo, tá bom, pessoal? Mas quando a gente olha no geral, 360 mil já foi gerado dentro do protocolo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aqui algumas métricas que mostram pra gente se o token pode fazer 10, 20 vezes, se isso é possível, se isso é plausível ou não, tá bom? Primeira capitalização de mercado, uma geminha com a capitalização de mercado extremamente pequena, 7 milhões de dólares. Lembrando que gemas por si só são extremamente arriscadas, tá? Avaliação totalmente diluída de 58 milhões de dólares. Qual que é a diferença de avaliação totalmente diluída, que é o nosso FDV, para a capitalização de mercado? Lembra que eu falei que somente 12% dos tokens estão em circulação? Então a gente pega esses 12% de tokens em circulação e multiplica pelo preço do token. Você vai chegar nesse valor de mercado. Agora, quando você pega aquele 1 bilhão de tokens, que é a quantidade total de tokens que vão existir, e você multiplica pelo preço do ativo que está sendo negociado agora, você tem uma avaliação totalmente diluída, como o valor daquela empresa, vamos dizer assim, muito entre aspas, tá? Volume de negociação, fornecimento circulante, como eu mostrei para vocês. Então, a gente está falando aqui de um token que tem uma avaliação de 58 milhões de dólares. Então, se a gente multiplicar 58 milhões, vamos botar aqui, vamos arredondar, por 20, a gente vai ter um FDV de 1 bilhão, pessoal. Isso aqui é muito pequeno. É muito pequeno, 1 bilhão e 160 milhões. Diversos, centenas de projetos que não têm utilidade alguma, diversas meme coins ultrapassam o bilhão, tá? Então, na minha opinião, sim, é possível que Peer Protocol faça 20 vezes, mas a gente precisa ver aquelas métricas melhorando. As métricas ainda estão muito pequenas. Se você tiver poucos trades utilizando o protocolo, você não tem taxas geradas, você não tem incentivo para que os detentores do token travem seus tokens em stake por mais de 30 dias. Então, a gente precisa ver essas métricas evoluindo. Se a gente vir aqui no site da Peer, perdão, deixa eu só abrir o site aqui da Peer, a gente consegue ver algumas métricas também, se elas estão aumentando ou não, tá? Então, quando a gente vem aqui ó, em stake, vamos ver se essa métrica está aumentando. A quantidade de holders está aumentando cada vez mais. Então, lembra que quando eu vi era cerca de 800 holders. Então, agora a gente tem aqui ó, 1.152 holders. A quantidade de stakes é muito grande. Ó. Então, praticamente todo mundo que possui o token acaba por travar o seu token stake. Eu comprei o token, eu não travei em stake, tá? E a gente vê que aquele EPR, ele está diminuindo. Deixa eu só ver aqui na minha análise quanto que estava no dia que eu coloquei. Então, a gente tinha um EPR, ó, a gente tinha 820 holders, cara. Então, interessante, a quantidade de holds aumentou bastante em 10 dias para 1.152. A quantidade de stakes, que era 961, 731 foi para 961. O APR de 28% caiu para 25%. Então, não caiu tanto o APR, tá? Então, as pessoas recebem essa recompensa e o token saltou de quando eu comprei, tá? Eu comprei o token a 0.05, saltou aí para 0.072. De quando a gente levou esse token lá dentro da comunidade, ele estava em 0.030, tá? Então já fez aí mais de 100%, 110, 120% de quando esse token foi levado para nossa comunidade fechada. Até por isso eu esperei um pouco para lançar essa análise aqui para vocês, porque não seria justo com a comunidade fechada, tá? Quando a gente levou, valia muito mais a pena, mas vocês viram que o FDV ainda é muito pequeno, tal como o seu market cap, e a gente vai ter uma inflação no token só daqui a 6 a 12 meses. Então, na minha opinião, tem sim um potencial para atingir esses mais de 1 bi de FDV, fazendo assim 20 vezes. Porém, como eu disse, gemas são por si só muito arriscadas. Não coloquem a sua vida dentro desse protocolo. Eu vou trazer até aqui para vocês ó, a conclusão que eu fiz dessa análise que ficou realmente gigante com a comunidade, tá? A conclusão, Peer Protocol é um projeto bem inovador que vem trazendo uma inovação em Web3 que movimenta trilhões de dólares. Pair Trades, o OTC. Antes de eu finalizar essa conclusão, não esquece de curtir o vídeo aí, seguir o canal, porque eu estou entregando aqui o ouro para vocês, beleza? Um conteúdo que eu só levo para a comunidade fechada. O time parece ser bem competente, tendo como seu o Rolf, que trabalhou por bastante tempo no mercado tradicional e enxergou esse gap de oportunidade no mercado cripto, além de ter esse nome estranho aqui, que é o Mustad, como desenvolvedor e especialista em cybersecurity, o que é bem importante. Esse cara aqui, ele é considerado o hacker do bem, tá? Então é bem interessante tu ter uma pessoa extremamente capacitada desse lado, fazendo essa parte da cibersegurança. A gente sabe que protocolos pequenos são facilmente, não são facilmente, são alvos de ataques e acabam por ter pouco dinheiro travado também, não ter tanta segurança quanto projetos mais robustos que já se provaram no teste do tempo, tá? O tokenomics ficou muito bem distribuído do ponto de vista de Cliff. Não teremos inflação no ecossistema por pelo menos 6 meses, a não ser 1% que será distribuído via airdrops, então não vai impactar em nada. Um ponto que, na minha opinião, é um alerta é a quantidade de tokens no tesouro. Contanto que toda decisão entre em votação, não vejo maiores problemas. E aí depois eu dei uma olhada mais a fundo e vi que esse dinheiro da tesouraria vai ser realmente utilizado para incentivos do ecossistema e pode ser implementado aquele burn, que
que, na minha opinião, é realmente muito interessante. O FDV do projeto está extremamente baixo e o preço subiu bem pouco do seu IDO, tá? Do seu lançamento. O que pode ser uma grande oportunidade, porém um grande risco por ser um projeto ainda bem pequeno. Eu vou alocar um percentual pequeno do portfólio da comunidade em Peer dentro do gerenciamento de risco. A princípio, cerca de 1%. Eu comprei 0,5%, o que na época, no portfólio da comunidade, que tinha mais ou menos 80 mil dólares, foi cerca de 400 dólares, agora está 550, tá por aí, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem um pouco da volatilidade. No dia de ontem, o token deu uma boa corrigida e quem conseguiu comprar já fez quase 100%, tá? Deixa eu só abrir aqui, Peer, para a gente poder dar uma olhadinha. Peer Protocol subindo 7% hoje, mas está ali no seu próximo ao seu time high, tá? Então aqui, ó, isso daqui foi ontem, antes de ontem, ele caiu bastante. Quem comprou aqui, bateu 0,4 mais ou menos, conseguiu já fazer quase 100%. O token está aqui sendo negociado na faixa do seu all-time high, né? De 0.071, 0.072. Então, como eu disse, não acharia loucura esse token fazer 20 vezes. O que botaria o token, deixa eu ver aqui, a gente viu um FDV de um pouco mais de 1 bilhão, mas o valor do token 0.07 vezes 20, botaria o token sendo negociado aí a 1,40, tá? Como eu disse, não acho loucura, porém é um token muito pequeno. Percebam que dentro do meu gerenciamento de risco, eu coloquei 0,5% do portfólio da comunidade. Porque se esse token for a zero, assim como aconteceu com o TAP, eu não perco nada, porque representa somente 0,5% do meu portfólio, agora um pouquinho mais. Tá bom? E se for a zero, no mesmo dia meu portfólio pode ainda continuar subindo. Agora tem uma simetria muito grande, que é capaz de fazer 400 dólares virarem aí 8 mil dólares. Então a gente está falando aí de mais de 40 mil reais. A gente pode fazer com o protocolo que a gente colocou pouco dinheiro. Então, na minha opinião, é uma simetria, é um risco que eu estou disposto a correr. Perder 0,5% do portfólio ou fazer 400 dólares virar cerca de 8 mil dólares. É uma simetria muito clara para mim, mas lembre-se sempre de gerenciar o seu risco. Então, na minha opinião, como é o título desse vídeo aqui, sim, é provável, é possível, é palpável Peer Protocol fazer 20 vezes. A gente viu que 20 vezes é apenas 1 bilhão de dólares de FDV. É um protocolo totalmente inovador, mas tem as ressalvas que o protocolo ainda é muito pequeno, o protocolo ainda precisa atrair cada vez mais traders para gerar mais taxas, para incentivar mais possuidores do token travarem seus tokens em stake, e aí a gente diminui a oferta negociável do token e melhora muito mais o seu tokenomics, fazendo com que o preço possa sim buscar novos alvos. E a gente sabe que o varejo é atraído por preço. Uma vez que Peer começar a bater, cortar um zero aqui, mais pessoas acabam comprando no FOMO, e aí isso daí faz esse efeito bola de neve, e o token pode sim, na minha opinião, como eu já falei, buscar essa faixa de 1 bi de FDV. Então, essa era a análise que eu queria fazer para vocês de Peer Protocol. Vou tentar fazer uma análise de algum projeto toda semana aqui para vocês, tá bom? Então não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, lembrando que todas as terças e quintas nós temos vídeo sobre airdrop e sobre ciclo e momento do mercado, que está ficando cada vez mais importante você entender o momento do ciclo, porque o melhor está chegando, tá bom? Então fiquem com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo.